A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem para a glória do Senhor. Sabemos que enfrentamos lutas, adversidades, desertos surgem na nossa vida. Às vezes gigantes, né? Assim como Davi, que ele vai até ali o campo de batalha, deixar provisão para seus irmãos, e ali ele vê aquele gigante afrontando a Israel, afrontando ao Deus Todo-Poderoso. E ali Davi toma as dores de Deus e diz: não pode, esse gigante não pode se levantar contra o povo de Israel, contra o povo eleito, contra o povo escolhido. Sabe o que é que eu aprendo, meus irmãos, dessa palavra quando eu lembro? É que eu não preciso, eu não posso, eu não devo me acostumar com adversidades, com lutas e aflições. Eu posso passar pelo deserto, mas jamais morar no deserto. Jamais viver, armar tenda no deserto para ali fazer minha morada. Não. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que me contentar, eu tenho que segurar a minha língua para não estar murmurando, para não estar reclamando de Deus, para que aquele deserto não se alongue no nosso viver. Em nome de Jesus. Então temos que aprender sim com a palavra, quando ela ensina a mim, quando ela ensina a você, que nós precisamos ser vigilantes. Vigilante com os outros, vigilante com as situações, mas principalmente vigilantes com nós mesmos. Vigilantes com a nossa língua. Amém? Em nome de Jesus. Porque quando você murmura, quando a gente reclama, sabe, a única coisa que a gente consegue é dar autoridade ao inimigo para agir na nossa vida. Então é melhor ter calma, glorificar a Deus, porque a palavra de Deus diz: glorificar a Deus em tudo. Quando diz em tudo, meus irmãos, é em tudo. Irmã, eu vou glorificar a Deus por uma perda? Sim. Eu vou glorificar a Deus porque hoje eu estou chorando? Sim. Porque quando você glorifica, você exalta a Deus, e quando você exalta a Deus, Deus ele faz questão de te honrar, porque você primeiro honrou a Ele. Então, viva por fé, não viva por vista, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus. Nós estamos com um projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida. Amém? Em nome de Jesus, extraindo, né, lições maravilhosas da palavra de Deus para estarmos aqui aplicando no nosso viver. Repetindo os acertos e evitando os erros. Amém? Em nome de Jesus. Se você assistir no coração, você está convidado a se inscrever no canal, a deixar o teu like, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando. Amém? Em nome de Jesus. E lembrando, sempre, né, nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, o seu testemunho. Amém? Tivemos, né, testemunhos tremendos esses dias, para a glória do Senhor Jesus. Aí de uma irmã, né, que eu fiquei muito feliz em ver ali, né, aquele testemunho dela. E também você pode deixar o seu questionamento, alguma coisa que eu falei você não entendeu, ou que você ouviu outra pessoa falando concernente à palavra. Amém? Em nome de Jesus. Ou simplesmente a sua paz do Senhor. Amém? Para todos os irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós iremos iniciar, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. Amém? Sim, nós iremos iniciar o livro de 1 Reis, o primeiro livro de Reis, em nome de Jesus. Amém? As informações essenciais aqui, o propósito: contrastar a vida daqueles que vivem para Deus com a daqueles que se recusam a agir assim ao longo da história dos reis de Israel e de Judá. O possível, né, escritor se diz que tenha sido Jeremias ou um grupo de profetas. Aonde o panorama se deu, a outrora grande nação de Israel tornou-se uma terra dividida, não apenas física, mas também espiritualmente. Aleluias, glória a Deus. Nós temos nesse livro, né, duas divisões. A primeira, que está no reinado unido, aonde Salomão reina. Nós vemos Salomão torna-se rei, a sabedoria de Salomão, Salomão constrói o templo, a grandeza e a queda de Salomão. E temos o tópico B, que diz o reino dividido.
a revolta das tribos do norte, os reis de Israel e de Judá, o ministério de Elias e os reis de Israel e Judá. Aleluias, glória a Deus. E nós temos aqui megatemas, né, que fala sobre o rei, o templo, outros deuses, a mensagem do profeta, o pecado e o arrependimento. Você pode dizer assim, irmã, mas por que você está lendo isso aqui? Porque como nós estamos fazendo o projeto de aplicação pessoal, nessa Bíblia, né, que é a Bíblia que eu gosto de usar, aliás, já usei várias aqui, mas vocês estão vendo, ela é bem velhinha, mas porque eu amo essa Bíblia, ela me ajuda bastante a abrir o entendimento. Amém? Em nome de Jesus. Então é interessante a gente ler um pouco a respeito disso aqui, porque são ensinamentos que podemos trazer para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? O tema fala do rei, a explicação. A sabedoria, o poder e as realizações de Salomão trouxeram honra à nação israelita e a Deus. Todos os reis de Israel e de Judá foram orientados a obedecer ao Senhor e a governar de acordo com suas leis. Mas sua tendência de abandonar ordenanças de Deus e de adorar outros deuses levou-os a mudar a religião, o governo, para atender aos seus desejos pessoais. Esta negligência em relação à lei de Deus levou-os à queda. Então, às vezes, nós vemos alguém sendo repreendido, às vezes, mas eu estava obedecendo a Deus. Será que estava do jeito certo? Porque aquele que serve a Deus, jamais ele cai. Amém? E se porventura cair, o Senhor o levanta, mas ele não fica prostrado. Amém? Em nome de Jesus. A importância desse tema é que a sabedoria, poder e realização não vêm em última instância de qualquer fonte humana. Procedem de Deus. Não importa o que ou quem lideramos ou governamos. Não podemos ser bem-sucedidos quando ignoramos as diretrizes do Senhor. Quer sejamos líderes, quer não, a eficácia depende de ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Não deixe que seus desejos pessoais distorçam a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos ler só esse tema e já vamos passar para o primeiro capítulo. Amanhã a gente lê o outro tema e assim consecutivamente. Amém? Em nome de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é quando ele fala em líder. Você tem que entender que nós sempre somos líder de alguma coisa. Não existe, não sou líder de nada. Por exemplo, da sua casa. Se você é solteiro e você mora sozinho, você é o líder do seu lar. Você é o sacerdote do seu lar. Então, você tem uma ordenança nesse lugar. Se você é casado, seja o esposo, seja a esposa, vocês são sacerdotes. O sacerdote e a sacerdotisa do lar. Amém? Então, os filhos de vocês, aqueles que moram com vocês, estão debaixo da liderança de vocês. Então, seguir a Deus é imprescindível para alcançar a vitória. Às vezes você é um líder no seu trabalho, um líder. Eu sou um estudante. Você é apenas um líder de turma. Você é um líder, entende? Então, nós sempre somos líderes de algo. Amém? Vamos aqui para o primeiro capítulo, onde fala sobre Salomão tornar-se rei. Capítulo 1 de primeiro livro de Reis. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o Senhor, o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abissaque, sunamita, e trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e prepararei carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agagite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias.
Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os seus valentes que Davi tinham, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoolete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos e filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei, e dize-lhe: Não jurastes tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Porque, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abissag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou diante o rei e disse: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, e dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o teu trono, meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber o rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E então entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta,
ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e juntaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E ouviu a Adonias e todos os seus convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e os peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que estás ouvindo. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o teu trono seja maior do que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, levantou-se e foi e pegou das pontas do altar. E fez saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará a teu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui uma leitura um pouco extrema, mas lições maravilhosas para tirarmos dela em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui, primeiramente, que Davi já era bastante velho, E ali o seu filho Adonias, ele se apressou em tomar lugar do pai. Sabe, a primeira lição que eu tiro dessa palavra é que nunca se apresse para tomar um lugar que você acha que é seu. Porque você precisa ter certeza. Nós não temos que viver do que achamos, mas o que Deus nos ordena. Nós somos aqueles servos do Senhor, a quem Ele escolheu, a quem Ele redimiu, a quem Ele levantou. Então, cada promessa que Ele tem para nossas vidas, ao seu tempo se cumprirá. E não há quem possa impedi-la. Nós vemos aqui que Adonias se apressa para tomar o lugar do reino, E nós vemos também que não
fica por aí, porque Deus usa Natã. Porque a promessa do reinado não era para Adonias, a promessa do reinado era para Salomão. E Adonias se apressou para tomar algo que ele achava que era dele. Então nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, e ter cautela quando nós tomamos posições, para que amanhã ou depois a gente não seja envergonhado. Então não te apressa para fazer algo que você acha. Se você acha que tem, como eu posso dizer, se você acha que tem direito a alguma coisa, ore a Deus para que Ele confirme primeiro no seu coração e para que Ele traga comprovações. Amém? Para que justamente você depois não passe por vergonhas. Porque eu já vi muitas pessoas se afastarem do Senhor, já vi muitas pessoas se afastarem da igreja, se tornarem pior do que rebeldes, né? Simplesmente porque foram decepcionados. Mas ali você tem que parar e pensar, por que eu fui decepcionado? Eu fui decepcionado por Deus? Fui decepcionado por pessoas? Ou fui decepcionado pelo que eu achava? Porque aqui Adonias, ele foi tremendamente decepcionado. Porque Deus, ele não ficou de braços cruzados. Deus usa a vida de Natã, usa a vida de Batseba, e ali Davi, em vida, ainda levanta Salomão como o rei de Israel. Não era porque Davi tinha ficado em silêncio que seria correto o que Adonias havia feito. Então não se apresse para tomar posições. Simplesmente peça a orientação de Deus e Ele confirmará, não só no seu coração, mas Ele usará situações e pessoas para confirmar aquilo que Ele te entregou. Amém? Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Nós temos aqui alguns pontos para ver, amém? Em nome de Jesus. E uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, né? Porque aqui fala, né? Que Davi já estava velho, provavelmente mais de 70, 80 anos. E ele estava com as suas forças, né? Limitadas. Então ali eles procuravam uma jovem moça formosa para tomarem conta de Davi. Mas essa mulher, ela seria simplesmente para tomar de conta de Davi. Uma moça, porque ela estava ali servindo ao rei, obviamente tinha que ter as suas qualificações. E assim essa moça, ela fez, manter o rei aquecido, manter as necessidades do rei ali, tudo em prontidão. Por isso essa mulher, ela foi chamada, porque uma coisa que a gente vê é que Davi tinha pessoas que realmente amavam ele ao redor dele. Então, o que eu aprendo também com esses simples gestos é que aqueles que nos amam, eles se importam. Embora a gente não tenha mais nada para entregar a eles, mas eles se importam com a gente. Eles querem ver a gente bem. Quando fala assim, manter ele aquecido, é manter ele bem, manter ele em refrigério, manter ele ali guardado, né? Sendo cuidado, né? A cada dia, a cada instante. Cerque-se de pessoas que te amem. E ame as pessoas, porque amor é um sentimento que ele precisa ser correspondido. Amém? Em nome de Jesus. Ame com um amor fraternal, sabe? Não com um amor com lascívia, de jeito nenhum, mas um amor fraternal mesmo, um amor de irmão, pessoas que realmente se importam, pessoas que queiram lutar com você. Logo após aqui, né, que a gente vê, aí entra aqui a passagem onde fala de Adonias, né, onde a gente já comentou, né, e a gente vê a atitude de Natã. Natã chega para Batseba e fala com Batseba, porque tudo que Adonias fez, ele não foi consultar o pai dele, né, e embora ele tenha feito tudo isso, tudo aquilo tivesse correndo em Israel, Davi não tomou nenhuma posição, mais uma vez. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele deixou muito a desejar como chefe de família, como pai, né? Nós vemos que aqui o filho que tinha ficado mais próximo de Davi tinha sido Salomão, com certeza. Adonias era o quarto filho, né? Nós vemos ali que ele teve o primeiro filho dele, né? Deixa eu ver aqui. Ele teve Aminon, né, que foi morto por Absalão por ter estuprado a sua irmã,
né? Temos Daniel, que só é falado na genealogia, provavelmente deve também ter falecido por alguma coisa, que aqui não fala mais, né? E temos Absalão, que foi morto por se levantar contra o pai, e provavelmente na linhagem seria Adonias, o próximo, o primogênito que ficou para reinar. Porém, Davi havia feito uma promessa e tinha usado o nome do Senhor para isso. Então teria que se cumprir aquela palavra do Senhor na vida de Davi, né? Que nós sabemos, claro, que Absalão ele foi o segundo filho de Batseba, porque o primeiro morreu por conta do adultério. Mas Deus honrou a Salomão. Amém? Em nome de Jesus. Então, o que eu aprendo com essa passagem até ali, né? É que nós precisamos não só ser diligentes com Deus, nós também precisamos ser diligentes com os nossos. Sabe? Amar a Deus, servir a Deus e ignorar a sua família, ignorar a sua casa não é uma boa coisa. A palavra de Deus diz que isso é algo tão severo que ele chega a chamar em hipocrisia. Nós não podemos dizer que servimos a Deus e simplesmente viramos as costas para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, como se nenhum existisse. Mas aí você pode dizer, irmã, mas se eles não quiserem saber de mim, você ainda pode fazer algo por eles, sabe o que é? Orar. Orar para que essa contenda tenha um fim, para que essa discórdia tenha um fim e que toda a família seja unificada. Em nome de Jesus. Aleluia, desculpa. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Então não temos que lutar apenas pelo reino de Deus, mas também temos que lutar pelo nosso lar, pela nossa casa. Você é levantado pai, você é levantado mãe para ser modelo, para ser exemplo na sua casa. Seus filhos, eles têm que aprender a ter limites. Faz parte da criação do ser humano. O ser humano que cresce, que se desenvolve sem ter limites, o que acontece? Ele se torna um ser humano que ele não ama, que ele quer colocar e impor sua vontade acima de tudo e acima de todos, e isso não é legal, gente. Não é legal. A responsabilidade da sociedade do futuro é a sociedade de hoje. As nossas crianças, elas precisam ser educadas. As nossas crianças, elas precisam ser ensinadas. Ensinadas que a minha liberdade, ela termina aonde a do outro começa. E é isso que hoje, infelizmente, nós estamos vendo em meio à sociedade. Uma sociedade que não quer saber de realmente a liberdade. Ela puxa para a libertinagem. Ela quer cada um passando por cima dos direitos dos outros, cada um buscando o seu melhor sem se importar para quem está do lado. Se for preciso passar por cima, eu passo, e não é desse jeito, meus irmãos. Nós temos que ensinar nossos filhos a amar, nós temos que ensinar os nossos filhos a ter limites, nós temos que ensinar os nossos filhos a compartilhar, nós temos que ensinar os nossos filhos a eles respeitarem os mais velhos. Hoje em dia nós não estamos vendo mais, mas isso aí era no tempo passado, essa coisa de senhor, de senhora. E sabe o que é mais triste nisso tudo? Que eu estou vendo pessoas que foram ensinadas direito, ensinando errado. Você chega para uma pessoa, por exemplo, eu tenho 50 anos de idade. Uma pessoa chegar para mim e me chamar de senhora, eu não acho um desrespeito. Não está me chamando de velho, não. Está me honrando por eu ser mãe de família, por eu ser casada, por eu ser uma pessoa que já tem um caminho de vida, já tem uma história. Mas a pessoa hoje, tudo é tu, é você. Não, é senhor, é senhora. O nosso português ensina isso. Vamos lá para os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento. O que é que nos ensina? Que senhor, senhora, pessoas que têm autoridade, pessoas de idade já pessoas mais velhas e de mais conhecimento, são coisas que nos ensina o português. E hoje nós está não digo só uma juventude, não. É desde criancinha até os mais idosos, eles não querem mais, não existe essa coisa. Gente, pois sinceramente eu não tenho vergonha da minha idade. Já vivi meio século, para a glória do Senhor Jesus. Já apanhei muito, mas já ri muito, já glorifiquei muito, já
passei por grandes vitórias, grande deserto, sim, mas grandes vitórias. E tudo isso tem um preço, gente. Tudo isso tem um preço. E nós vemos hoje as pessoas que não quer envelhecer, não quer... Nossa, gente, eu fui ensinada, sabe? Que tem, né, o dia do ancião, acho que hoje talvez nem comemorem mais, né? Mas na minha época, em educação social e cívica, que era uma matéria, nossa, que faz falta hoje nas escolas, que foi tirada, nos ensinou a honrar as datas, né? E tinha o dia do ancião. Sabe o que é que a minha escola fazia no dia do ancião? No dia do ancião, a minha escola, isso em 1980 e alguma coisa, 85, 87, mais ou menos. Não, entre 83 e 85, 1983. A minha escola, no dia do ancião, nós tínhamos uma vila próximo da escola. Era uma vila de anciões, que era chamada Vila Vicentina. Ali, né, os professores, eles iam buscar aqueles anciões naquela vila, levavam até a escola. Naquele dia a gente dava presente para aqueles anciões e a gente fazia turmas para simplesmente, sabe, o ancião ele sentar na cadeira e a gente sentar no chão, assim, fazendo aquela roda. E eles contando a história deles. Gente, era lindo, sabe? Porque a gente aprendeu tanta coisa. E hoje em dia, infelizmente, não se tem mais tempo para ouvir as histórias dos mais velhos. Eu amo quando eu sento com meu pai e ele começa a contar as histórias dele, os contos dele, né? As viagens que ele fazia. Isso são ensinamentos de vida, gente. E nós precisamos levar isso para nossas crianças. Eu acho lindo quando a minha neta chega e ela diz assim: vovó, conta para mim história. Aí eu disse: história? Que história, Bequinha? E ela diz: não, eu quero a história do papai, história dos meus tios, a história da senhora, a história do vovô. Ela quer ouvir as nossas histórias. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Porque você tem a oportunidade de fazer os teus netos, de fazer teus filhos crescerem como pessoa, crescerem como servos de Deus, sabe? Tire um tempo, né? Hoje os aposentados, tire um tempo para brincar com os teus... Ah, irmão, mas eles não querem, eles só querem saber de celular, eles só querem saber da tecnologia. Tire um tempo, tenta fazer isso, para ver se você consegue. Porque você tem muito a ensinar para eles. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias, glória a Deus. E isso realmente foi algo que Davi não fez. Davi não repreendia seus filhos, não chamava atenção, não tinha intimidade na realidade. Isso não é bom. Família é o seio mais íntimo que você pode ter. É a tua família. E se você não foi criado assim, você tem a chance, como pai, como mãe de família, de fazer assim na tua casa, de fazer diferente, corrigir os erros, amém? Em nome de Jesus, e não repeti-los, e o que é pior, multiplicá-los, amém? Em nome de Jesus. Isso é uma lição tremenda que nós temos que levar. Glória a Deus. Aí você pode até dizer: irmão, mas isso aí não tem nada a ver com o que você leu da palavra. Tem sim, amém? Porque aonde Davi foi falho, nós não podemos ser. Glória a Deus. E a última lição que eu tenho aqui, né, é que Adonias, ele quando soube que seu irmão tinha sido levantado como rei, já imaginou que que Salomão faria o que ele faria, né? Tiraria a vida dele. Mas Salomão aqui traz já uma lição tremenda da parte do Senhor para nós. Que ele diz: não, se for achado culpa nele, ele morrerá, mas ele sendo inocente, ele não morrerá, e ele não mata ele. Embora tenha sido achado culpa porque ele foi rebelde, né? Mas Salomão resolveu perdoar, sabe? E nós precisamos muito, gente, como essa geração está precisando aprender a perdoar. Hoje as pessoas são estressadas. Nossa, eu vejo crianças estressadas, jovens estressados. Às vezes eu paro e digo assim: mas por que tu tá tão estressado? Qual é o problema?
Não, mas é porque não sei. Não, calma. Você tem que aprender a ter calma. Sabe por quê? Porque conforme você vai envelhecendo, as coisas vão apertar mais ainda. Se você não tem agora, que está tudo tão frouxo, tão livre. Imagina quando você estiver numa situação arrochada. Pai, mãe de família, emprego, filhos para sustentar, problemas para resolver, empresa para tomar de conta. Vai endoidar. Nós temos que ser leves, meus irmãos. Jesus, ele nos fez para ser leves. E não deixe que nem a ruindade entre no teu coração, não. Ah, me perseguiu, me jogou pedra, falou mal de mim, fez isso, fez aquilo. Entrega aquele que é o dono da vingança, que é o Senhor Jesus. Mas o teu coração, ele esteja livre para tudo isso. Em nome de Jesus. Amém? Faça como Salomão, perdoe. Entregue a Deus. Você não vai resolver nada tendo mágoa dos outros. Você sabe o que é que você vai conseguir? Ficando com raiva de alguém, enchendo teu coração de raiva? Você só vai conseguir adoecer a tua alma e adoecer o teu corpo. Porque quando a alma fica doente, o corpo também fica. Pode ter certeza disso. Se você quiser saber, pergunte um médico, pergunte um psicólogo. Ele vai dizer, toda alma doente contamina o corpo. Então, vamos liberar perdão, que é o bom. Vamos tirar esses pesos, esses entulhos das nossas costas e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nossa, o vídeo hoje ficou um pouco longo, mas foi legal. A gente abordou muita coisa diferente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou até pensando em fazer, uma live ao vivo para a gente fazer um bate-papo. Mas aí seria interessante a gente saber o horário, Porque às vezes o horário para mim é bom de manhã, mas para muitos irmãos não é. Às vezes algum à tarde, às vezes algum só à noite. Então seria bem interessante a gente ver um horário, Em nome de Jesus. Para a gente ter esse bate-papo, para a gente conversar, Eu com você, a gente trocar experiências em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse momento na tua presença, em nome de Jesus, de estarmos aqui, Senhor, reunidos, comentando, Senhor, sobre a tua palavra, extraindo ensinamentos, que é algo tão gratificante. Pai, nós te pedimos, Senhor, abençoa os que estão nos cadernos de oração, abençoa a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, abençoa, Senhor, a vida do meu filho, dos meus filhos, dos meus netos, das minhas noras, a minha vida, a vida do meu esposo, a vida do meu pai, ó meu Deus, da minha madrasta, Senhor, dos meus sogros, dos meus irmãos, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, enfim, Senhor, da minha família, assim como, Senhor, da família de cada um que ora conosco. Senhor, se tem alguém enfermo, se tem alguém doente, Senhor, visita, causa na justiça, resolve. Ó meu Pai, porque como diz o Salmo, Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Não tem outro caminho. Abençoa-nos, Pai. Livra-nos, Senhor, de toda angústia, dor, pesadelo. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer acidente. Livra-nos das viroses. Livra-nos, Senhor, das portas dos hospitais. Livra-nos de toda tragédia. E que a tua bênção, Senhor, teu selo esteja sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.